Se você depende de motivação para fazer o que precisa, você já está em desvantagem. E talvez ninguém tenha te dito isso com a clareza que você precisa ouvir hoje. Porque motivação é instável. Tem dia que você quer, tem dia que você não quer. E se o seu comportamento depender disso, você nunca vai ser consistente. Agora me responde com honestidade. Quantas vezes você já começou na empolgação e parou poucos dias depois? Quantas segundas-feiras você já começou? Quantas vezes você já disse agora vai e alguns dias depois voltou para o mesmo lugar? Isso não é falta de força, isso é falta de sistema. E isso aparece na sua vida de forma muito concreta. Você decide treinar, mas chega cansado e desiste. Você decide comer melhor, mas o ambiente não ajuda. Você decide estudar, mas qualquer distração te tira do foco. E aí você começa a criar uma narrativa interna perigosa. Eu não consigo, eu não sou disciplinada, eu começo e não termino. Mas isso não é verdade. Você não é o problema. O seu sistema é. Eu vim da engenharia e existe uma regra básica que nunca falha. Você não constrói um prédio em cima de algo instável, porque vai ceder. É só questão de tempo. Agora pensa comigo, você confiaria a construção de um edifício a uma base que muda todo dia? Você aceitaria que a fundação fosse imprevisível? Não. Mas é exatamente isso que você está fazendo com a sua vida, tentando construir consistência em cima de emoção. E isso é uma contradição, porque emoção muda, energia muda, motivação muda. E tudo que depende disso quebra. Agora deixa eu te mostrar algo importante. O seu cérebro não foi feito para te fazer evoluir, ele foi feito para te manter viva. E isso muda tudo, porque sobreviver é economizar energia, é repetir o que já é conhecido, evitar esforço desnecessário. Então toda vez que você tenta mudar um comportamento, o seu cérebro interpreta isso como ameaça. Não porque seja perigoso de verdade, mas porque é novo. E o novo exige mais energia. Então o que ele faz? Ele tenta te puxar de volta para o padrão antigo, para aquilo que já é automático. E aqui entra o erro mais comum. Você tenta vencer isso com motivação. Só que motivação é emocional. E emoção é volátil. Tem dias que você acorda com energia, tem dias que você não. Tem dias que você quer, tem dias que você não quer. E quando você constrói sua disciplina baseada nisso, você cria um sistema inconsistente. Agora presta atenção nisso. Disciplina não é fazer o que precisa ser feito quando você quer. Disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer. Mas isso, do jeito que é normalmente falado, é superficial. Porque parece que você precisa viver se forçando. E não é isso. Alta performance não é sobreviver em esforço constante. É sobre reduzir a frição do comportamento. É sobre fazer com que o caminho certo seja o mais fácil de seguir. E aqui está algo que quase ninguém te ensina. Você não precisa de mais força. Você precisa de menos resistência. Porque hoje o que está acontecendo com você é isso. Você decide mudar, criar uma expectativa alta, tenta fazer tudo certo, mas não ajusta o ambiente, não ajusta o sistema, não ajusta os gatilhos. O resultado, cada ação exige esforço consciente. E esforço consciente cansa. Cansa muito mais rápido do que você imagina. E aí entra aquele momento que você já viveu várias vezes. Você sabe o que precisa fazer, mas não faz. E isso gera culpa. Essa culpa vira peso emocional. E esse peso diminui ainda mais a sua energia. E quando a sua energia diminui, sua motivação desaparece. E quando a motivação desaparece, o comportamento quebra. Você consegue perceber o ciclo? Não é falta de disciplina. É um sistema que te sabota. Agora eu quero te mostrar algo ainda mais direto.
Se cada ação que você precisa fazer depende de decisão, você vai falhar. Porque decidir o tempo todo te esgota. A mente humana não foi feita para tomar dezenas de decisões conscientes por dia sobre coisas que deveriam ser automáticas. E aqui entra o que muda o jogo. Disciplina não é sobre decidir mais, é sobre decidir menos. É sobre criar um sistema onde o comportamento certo acontece quase sem negociação. Isso muda completamente a forma como você vive. Porque agora você não depende mais de como você se sente. Você depende do que você construi. Agora eu vou te mostrar como começar de forma prática. Você precisa trabalhar em 3 níveis: ambiente, gatilho e execução. O primeiro nível, o ambiente. Se o seu ambiente facilita o comportamento errado, você vai repetir o comportamento errado. Isso não é falta de caráter, é padrão. Se você quer parar de procrastinar, mas o seu celular está do lado o tempo todo, com notificações ligadas, com acesso fácil a tudo que te distrai, você está criando resistência contra você mesmo. O segundo é o gatilho. Todo comportamento precisa de início claro. Se você depende de quando der vontade, não existe gatilho. E sem gatilho não existe consistência. Você precisa definir quando começa, em que horário, em que contexto. O terceiro nível é a execução. E aqui é o ponto que quase todo mundo erra. Você começa grande demais. Você cria metas que exigem energia que você ainda não tem. E aí quebra. Disciplina não começa com o máximo. Disciplina começa com o mínimo sustentável. Aquilo que você consiga repetir mesmo em dias difíceis. Porque consistência não se constrói nos dias bons. Se constrói nos dias normais. E principalmente nos dias difíceis. Então, em vez de pensar, eu vou treinar 1 hora todo dia, você pensa, eu vou treinar 10 minutos todos os dias. Me parece pouco, mas não é. Porque o que constrói identidade não é intensidade, é repetição. E quando você repete, você reforça um padrão. E esse padrão começa a automatizar o comportamento. E quando automatiza, você para de depender do esforço e começa a operar em sistema. E aqui que está o ponto que pode mudar tudo. Disciplina não é fazer muito, é fazer sempre. Existe um erro sutil que mantém muita gente presa. Acreditar que entender é suficiente. Você pode assistir vídeos, ler livros, saber exatamente o que precisa ser feito. Mas se isso não virar estrutura, você não muda nada. Consciência sem execução é só uma forma sofisticada de auto-engano. Você sente que está evoluindo, mas sua vida continua igual. E isso começa a corroer sua confiança. Então, hoje você não precisa de mais informação, você precisa de implementação. E implementação não acontece na emoção, acontece no sistema. Então faz o seguinte, hoje você não vai mudar sua vida inteira, você vai escolher um comportamento, só um. E transformar esse comportamento em sistema sem negociação, sem depender de vontade, sem depender de motivação. Pode ser pequeno, mas precisa ser executável todos os dias, mesmo sem vontade. Principalmente sem vontade, porque é aí que você constrói identidade. E identidade sustenta comportamento no longo prazo. Você não se torna disciplinada quando acerta. Você se torna disciplinada quando mantém o compromisso, mesmo quando você não quer. Você vai falhar, você vai ter dias ruins, mas o que define seu resultado não é o erro. É a rapidez com que você volta. Pessoas sem sistema, quando erram, elas param. Pessoas com sistema, quando erram, ajustam e continuam. E isso muda tudo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já começou e parou?
Quantas vezes você já decidiu mudar e voltou para trás? Quantas vezes você já se prometeu algo e não cumpriu? Isso não é sobre caráter, mas começa a se tornar um problema quando você normaliza isso. Porque cada promessa quebrada enfraquece a sua confiança. Então, hoje, você não precisa provar nada para ninguém, mas precisa começar a reconstruir a sua palavra. E isso começa pequeno, mas precisa ser real, sem exagero, sem ilusão, sem depender de um começo perfeito. Sua consistência silenciosa, repetida, estruturada. Porque no final, disciplina não é sobre quem você é hoje. É sobre quem você se torna a partir do que você repete todos os dias. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui, eu vou construir sistema. Não para mim, mas como um compromisso com você mesmo. E se você quer aprofundar nisso nos próximos vídeos, eu vou te mostrar como estruturar sua mente, seu ambiente e suas decisões para que a disciplina deixe de ser uma luta e passe a ser parte de quem você é.